Sim. Então, queridos, boa noite para quem já chegou, para quem vai estar chegando. Ah, espero que vocês estejam bem, né? Então, vamos retomar nosso estudo, nossa prática. Eu vou mutar aqui os microfones, só porque às vezes a gente chega meu microfone aberto, né, e não sabe. Então tá, vamos começar pelas nossas preces. Depois a gente vai fazer uma prática hoje, conduzida pelo Lama Ala. Deixa eu já botar aqui. Então, vamos tomar uns instantes para a gente trazer a nossa atenção para o momento presente, para abrir a nossa mente, abrir espaço na nossa mente, no nosso coração, para esse nosso estudo agora, para esse nosso encontro com o Dharma. A gente, diante de Guru Rinpoche, diante, né, tudo que a gente está vivenciando no nosso mundo e das oportunidades que a gente tem de estar agora podendo ter as condições para a gente parar e olhar de forma profunda a nossa vida. Então, a gente vê quão preciosa é a nossa vida humana. A gente se lembra, né, das qualidades que a gente já tem, de ter inteligência, de ter as condições de praticar, de ter o Dharma, de ter ensinamentos, tantos outros seres não têm essa condição. Então, a gente percebe essas muitas qualidades maravilhosas e a gente se alegra profundamente e desfruta dessa preciosa vida humana. A preciosidade vem da gente poder ter acesso à verdade, assim, buscar, tem um caminho para a gente encontrar a verdade. Mas a gente se lembra da impermanência, como ondas no oceano, todas as coisas são impermanentes. Nosso corpo, nossa circunstância, nossa situação, a situação do país, da cidade, do mundo, enfim. Então, a gente traz toda e qualquer experiência para a nossa prática e a gente não perde tempo. Também a gente se lembra da lei da causalidade, né? Quando causas e condições se reúnem, surge um resultado. Então, a gente passa a cuidar das nossas ações em corpo, fala e mente, procurando nos engajar em ações positivas que favoreçam o nosso caminho, que ajudem os seres também. E a gente se lembra, por fim, da natureza do sofrimento, da natureza profunda do sofrimento, que a gente normalmente fica só no sofrimento mais grosseiro, mas tem uma natureza profunda, sofrimento da mudança, sofrimento todo pervasivo, que vem nós não reconhecemos a nossa verdadeira natureza. E se a gente não aprofunda, a gente fica apenas nessa condição limitada por essa mente que não reconhece a sua verdadeira natureza, todas as nossas experiências se transformam em sofrimento. É por isso que a gente vai praticar. A gente entende a importância de encontrar um caminho que transforme verdadeiramente a nossa mente. Então, é com essa motivação que a gente está aqui. Então, a gente vai tomar refúgio no Lama, que representa as três joias, o Buda, o Dharma e a Sangha, o representa também os três kayas. O corpo do Buda é a fala do Buda, a inteligência do Buda e a mente do Buda. E aí também a gente toma refúgio na Bodhicitta, que é a mente que busca a liberação para benefício de todos os seres, que é a entrada do caminho do Bodhisattva. Então vamos fazer uma vez em português, duas vezes em tibetano. Namo, no Lama, que é a corporificação dos Sugatas, dos Budas, da natureza das três joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshidu Peku Concha Sungiran Zenlam Dadandro Dru Senchenam Chanchu Guardu Kyapsuchi Namo Lama Deshidu Peku Concha Sungiran Zenlam Dadandro Dru Senchenam Chanchu Guardu Kyapsuchi. Aí é nosso voto, na aspiração da Bodhicitta.
Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Senkedro Akundontu Lama Sangedro Nye Ganla Gandu Trinleki Droa Droa Danchao Senkedro Akundontu Lama Sangedro Nye Ganla gandu trileki droa droa danchao. Então a gente vai fazer a prece das 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche para a nossa prática hoje, para que ele possa nos, acho que esse momento, esse estudo, essa prática que a gente vai fazer juntos, possa liberar os nossos obstáculos mais grosseiros e sutis, para a gente realizar a inseparatividade da nossa mente com a inseparatividade da mente do Guru Rinpoche, do nosso Lama, de todos os Budas. Então, a gente pode fazer, cada vez que a gente fizer as 3 vezes, a gente já pode receber as 3 iniciações de corpo, as bênçãos de corpo, que remove todos os obscurecimentos do nosso corpo, na forma das luzes brancas da testa de Guru Rinpoche, na nossa testa. Na segunda vez, a gente pode imaginar de um A vermelho na garganta de Guru Rinpoche, esse fluxo de luz vermelha purificando todos os nossos obscurecimentos de fala, diretamente na nossa garganta, e de um rum azul índigo no coração de Guru Rinpoche. Na terceira vez que a gente fizer a prece, a gente já pode imaginar que está recebendo esse fluxo de luz que purifica, luz azul diretamente no nosso coração, e purifica toda a nossa mente, os obscurecimentos da nossa mente. Wage Nyuge Nujan Sam Pema Gisa Dongpo Lam Yasin Choge Nyudru Nye Pema June Jesudra Kuru Kandru Mampe Ko Keki Jesudadru Ki Jenge Lopje Sheksu So Guru Pema Siji Ho Again Yugi no Jan Sam Pema Gesa Dong Poram Yasin Chagi Nyudru Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Ki Jenge Lopchi Sheksu So Guru Pema Siji Hum Wagi Nyugi Nujan Sam Pema Gesa Dong Polam Yasin Chagi Nyudru Nyem Pema June Jesudra Kudu Kadro Mampe Por Kiki Jesu Dadru Ki Jenge Lopji Sheksu So Guru Pema Siji Hum. Então agora a gente recebe simultaneamente as 3 luzes da testa, garganta e coração de Guru Rinpoche diretamente para nossa testa, nossa garganta e nosso coração. E os nossos obscurecimentos mais sutis são purificados. E a gente pode imaginar então que Guru Rinpoche vem para o topo da nossa cabeça, com a fé e devoção que a gente está experimentando cada vez mais, que a gente aprofunda esses ensinamentos e vê a verdade desses ensinamentos na nossa própria prática. Então a gente convida Guru Rinpoche para se transformar em luz, descer para o nosso canal central, repousar no nosso coração,
essa luz que irradia em todo o nosso corpo, a nossa fala, a nossa mente, e a gente se sente completamente inseparável de Guru Rinpoche, de todos os Budas. A partir dessa Guru Yoga, com o Guru Rinpoche, a aspiração de realizar essa realização, a gente vai fazer a nossa prática hoje. Eu escolhi fazer a prática guiada com o Lama Alam, a prática número 4 de 2019, que é consciência da consciência. Seguindo o fluxo que a gente veio do nosso estudo, né, que a gente culminou com as práticas de aplicação da atenção plena, né, cultivo da atenção com shamatha e depois aplicação da atenção plena. A gente viu quão importante é a gente entrar em contato com essa experiência de saber, de estar presente à experiência. Então, com essa prática, que é a consciência da consciência, o Lama nos conduz, é como um ensinamento praticamente a prática. A gente faz a prática como tendo o ensinamento do Lama, e depois a gente vai, aos poucos, realmente dominando, entendendo o processo da prática. Né? Então, a gente faz hoje como um ensinamento do Lama. Então, de como a gente se conectar com a nossa própria consciência, com esse saber, com essa condição de estar presente, quietamente presente, acolhendo todo o movimento das aparências, tanto sensoriais quanto mentais. Então, aqui nessa prática é uma prática de shamatha, onde a gente vai ficar com a nossa atenção naquilo que conhece a experiência, aquilo que está presente à experiência, que é a nossa própria consciência, que é o ponto. Então, tá bom? Então, podem encontrar uma posição confortável, 24 minutinhos, o Lama vai conduzir inicialmente, rapidamente, estabelecer o corpo no estado natural, estabelecer a fala no estado natural, aí estabelecer a mente no estado natural, presentes, né, sentar a mente sentar em movimento no passado, futuro. Aí, a partir daí, ele começa a prática principal, que é encontrar a experiência da quietude da consciência e repousar ali. Tá bem? Então, vamos lá, só para a gente ir se familiarizando com o nosso caminho de práticas. Eu vou fechar aqui meu áudio e meu vídeo. This practice is really all about letting go. Essa prática é realmente relacionada a soltar. Releasing all distraction, releasing all grasping. Soltar todas as distrações, soltar toda a fixação. Relaxing more deeply than you've ever relaxed before. Relaxar mais profundamente do que você já relaxou na vida. But without losing the clarity of consciousness. Mas sem perder a clareza da consciência. Begin by settling your body in its natural state. Comece estabelecendo o corpo no seu estado natural. Relaxed, still and vigilant. Relaxado, quieto e vigilante. Then utterly relax into your experience of breathing.
E relaxe completamente na experiência da respiração. So much so that you release even the experience of I am breathing. Relaxe tanto ao ponto de soltar a experiência de eu estou respirando. And egolessly, simply experience the phenomena, the appearances of respiration taking place. E simplesmente, sem o ego, experiencie o fenômeno da respiração acontecendo. Then luxuriate in this precious opportunity we have in this time together to simply let go for the time being of all your concerns about the future and the past. E para aproveitar o máximo dessa extraordinária oportunidade que nós temos aqui, procure soltar todas as preocupações com o futuro e com o passado. Release your past. Solte o seu passado. It's already gone. Ele já se foi. Release all thoughts about your future. Solte todos os pensamentos sobre o futuro. It hasn't happened yet. Ele ainda não aconteceu. And rest in what remains. E repouse no que resta. This present moment. No momento presente. Relaxed, still and clear. Relaxado, quieto e claro. Let your eyes be at least partially open. Deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. Let your awareness come out. Deixe a consciência ir para fora. If your eyes are closed, it's easy to feel or believe that you're inside your head. Se os seus olhos estão fechados, é fácil acreditar que a consciência está dentro da cabeça. But awareness is not inside anything. Mas a consciência não está dentro de nada. Rest in the stillness of awareness. Descanse na quietude da consciência. The flow of mental awareness. No fluxo de consciência mental. Colors, shapes manifest your awareness. As cores, as formas se manifestam para a consciência. Sounds, smells, tastes. Sons, cheiros, sabores. Tactile sensations. Sensações táteis. Thoughts, images manifest to your mental awareness. Os pensamentos, as imagens se manifestam para a consciência mental. Don't try to block them. Não tente bloqueá-los. Don't try to block thoughts. Não tente bloquear os pensamentos. Let them arise of their own accord. Let them dissolve, disappear of their own accord. Deixe que eles surjam no próprio tempo e desapareçam no seu próprio tempo.
and maintain explicitly that which was already there, at least implicitly. E sustente explicitamente aquilo que já está presente, ao menos implicitamente. And that is your awareness of being aware. Que é a consciência de estarmos conscientes. Even in the absence of other appearances, sensory and mental. Mesmo na ausência de outras aparências sensoriais ou mentais. Your awareness of being aware is more primal. A consciência de estar consciente é mais primário. You can imagine being wide awake, Você but having no sensory appearances. É possível imaginar estar plenamente acordado na ausência de aparências. And no mental appearances. Sem aparências sensoriais e nem mentais. And yet still be aware. E ainda assim estar consciente. And knowing you are aware. Sabendo que está consciente. Rest primarily in that awareness of awareness. Descanse principalmente nessa consciência de estar consciente. Which has no form, no shape. Que não tem forma, não tem nenhum formato. But you know it. Mas você sabe. Rest in that knowing of knowing. Descanse nesse saber de saber. With all of your 5 physical senses wide open. Com todos os 5 sentidos completamente abertos. Seeing colors, hearing sounds, and so on. Vendo cores, ouvindo sons e assim por diante. But in the midst of the comings and goings of appearances of all kinds, rest in the stillness of your awareness of awareness. Mas em meio ao ir e vir de todos os tipos de aparência, descanse na consciência de estar consciente. In other words, you're not doing anything. Em outras palavras, você não faz nada. Simply sustain that flow of clear cognizance. Simplesmente sustente esse fluxo de cognoscência clara. The awareness of awareness in the midst of all manner of appearances coming and going. A consciência da consciência em meio a todos os tipos de aparências indo e vindo. Again, sustain this mindful awareness of awareness without distraction and without grasping onto any of the subjective impulses of the mind. Sustente atentamente a consciência da consciência, sem distrações e sem a fixação a nenhum impulso subjetivo da mente. Just be peripherally aware of all of these appearances and movements of the mind, while centrally resting in the stillness of your own awareness. Perifericamente notando todos os movimentos da mente, mas principalmente descansando na consciência da consciência. And sustain that flow of awareness without distraction and without grasping. Sustente o fluxo de consciência da consciência, sem distração e sem fixações.
out of sheer habit, of course, your awareness will now and again become distracted, carried away. Por puro hábito, a consciência de vez em quando vai ser arrastada e vai se distrair. Which means you're no longer doing this practice. Significa que você não está mais fazendo a prática. You're just being distracted. Você está apenas distraído. As soon as you recognize that your awareness has been kidnapped by distraction, relax. Assim que você perceber que a sua consciência foi sequestrada pelos pensamentos e distrações, relaxe. Release the grasping to that which distracted you. Solte a fixação àquilo que te distraiu. And once again, effortlessly, rest in the awareness of awareness. E de novo, sem esforço, descanse na consciência da consciência. And again, out of habit, you'll see again and again that you are identifying with the activities of the mind. E também por puro hábito, vez após vez, você vai perceber que se identificou com as atividades da mente. You're thinking the thoughts, not simply observing them. Você começa a pensar os pensamentos e não apenas observá-los. You're identifying with emotions and not simply witnessing them. Você se identifica com as emoções, não apenas testemunha as So when emoções. you see the habit of grasping has set in again, Então, quando você perceber que esse hábito da fixação se estabeleceu outra vez, relax. relaxe. Release the effort of grasping. Solte o esforço da fixação. And if on occasion you find you've just become spaced out, E se de vez em quando você notar que ficou desorientado, dull, sonolento, clarity of cognizance lost, você perdeu a clareza da cognoscência, you're now identifying with the dullness of the mind. você está identificado com o embotamento da mente. Release that identification with the dullness Solte essa identificação com o embotamento. and rest once again in the natural clarity and luminosity of awareness. E de novo, apenas descanse na clareza natural, na luminosidade natural da consciência. And vividly be aware of the dullness of your mind. E fique vividamente consciente da sonolência da mente. Rest in awareness, free of distraction and grasping. Descanse na consciência, livre de distração e fixação. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Tudo bem aí? Como foi a prática? Pensamento foge. Mas é isso. Mas é isso. Eu trago. Pronto. Essa prática vai, como ele disse logo no começo, né, vai exigir bastante relaxamento, assim. A gente tem que estar com realmente ganhar um pouco mais, porque aqui ele fez rápido, assim, né? As etapas preliminares. A gente gasta mais um pouquinho de tempo relaxando, de fato, bem o corpo, deixando a respiração fluir, sem nenhum senso de que tem um eu, nenhum controle, como ele disse ali, né? Que aí a gente vai acalmando nossas energias, preocupações, né? A gente já senta com um monte de agulhinhas já instaladas, assim. Então, aqui nós estamos num laboratório, assim, né? E fazendo uma coisa meio... Não está um treinamento, não está uma coisa progressiva, calma, e, né, assim, né? A gente não... Aqui no foco não está sendo a meditação, né? A gente está estudando, a gente está meditando um pouco, estudando. Mas aí só para a gente ir familiarizando e compreendendo, né? Então, aqui... E aí, quando ele nos conduz para deixar nossa mente no presente, mas imediatamente a nossa mente já começa a fazer as conexões, né? Eu aqui que estou conduzindo o grupo, eu estou preocupado um pouco com o andamento, né? Do que eu pensei em fazer, de não sei o quê, né? Então, isso fica vindo na minha mente, né? Aí quando eu vejo, já estou lá, né? Seguindo o fluxo do planejamento da aula, aí, solta. Mas incrível, como a gente já sente que nosso corpo, nossa energia se contrai, assim, já vai indo, quer ir, está indo junto com, né? Interessante a gente começar a perceber. Aí a gente tem que realmente, ele disse, qual é a pré-instrução? Quando perceber que quando a consciência foi, tá liberado o microfone, viu? A consciência está liberada, foi abduzida, né, carregada, relaxe primeiro. Porque a gente já começa a sentir que tem um movimento de energia que vai seguindo o fluxo dos pensamentos. Aí a gente relaxa primeiro a energia, e aí solta a fixação, deixa aí aquilo que pode estar, mas eu tenho que, não tem nada, solta, está praticando aqui agora, solta, né? Aí fica as historinhas, né, internas, assim, né? E aí solta e se permite estar presente, só presente, a própria consciência. Que aí ele fala, né, a clareza, a cognoscência clara, o olho que vê todas as experiências, né, dos 5 sentidos físicos e da própria consciência, da própria mente, né, da mente. E ver a si mesma, né? Nós temos as consciências dos sentidos físicos, de formas, cheiros, sons, sensações táteis, que são as aparências dos sentidos físicos. A gente tem as aparências da nossa mente, da consciência mental, são pensamentos, imagens, né, memórias, emoções, né? E tem a própria consciência, a experiência da própria consciência. Então, hoje nós estávamos, tentando ficar com essa experiência da consciência, só, que é um não fazer nada, como ele disse, né? É só estar presente. Só que aqui não estava presente, estava com a consciência aberta, mas repousando primeiramente nessa experiência de saber, de estar consciente. E perifericamente só notando os movimentos das aparências. Mas só assim, com o canto do olho da consciência, assim. Mas porque a gente não vai silenciar, não é o objetivo é silenciar as aparências, é só repousar na consciência, naquilo que conhece. E nessa prática aqui, que é uma prática de shamatha, não é uma prática de insight, de investigação, onde a gente direciona a atenção para uma investigação. Não, nós estamos só repousando na experiência de estar consciente, que é shamatha, cujo o objeto aí é a própria consciência. Entende? A prática de shamatha é só de cultivo da atenção. Então, ficar presente na própria consciência. Como a gente podia estar cultivando, estar presente a um som, ou estar presente à nossa mente, aos conteúdos mentais. Nesse caso, nós estamos só presentes à própria consciência, à experiência de saber, que é a nossa experiência fundamental.
que ele disse, a gente pode estar, essa consciência pode estar vividamente clara na ausência de qualquer aparência, no momento do sono, no momento da morte, no momento do bardo, essa consciência vai estar presente. Então, é como se a gente começasse a nos conectarmos com essa experiência fundamental, que está presente sempre, ela não desliga. Essa é a nossa identidade última, assim, é a consciência. Só que aí, agora nós estamos operando com ela completamente condicionada pela dualidade, mas é a própria consciência, substrato depois, que é que ela não tem esse condicionamento, mas tem as marcas, as impressões, e a consciência primordial, que não, aí ela está livre de qualquer condicionamento, qualquer limitação. Mas é a consciência. Então, eles dizem, quando a gente começa a experimentar reconhecer na nossa experiência a consciência, nós estamos reconhecendo um raio de Rigpa. É como se a gente estivesse chegando perto do raio de Rigpa. Porque não é outra coisa, entende? É como se fosse o sol e os seus raios. Rigpa é como se fosse o sol, que você está lá brilhante, poderoso, total. Mas agora a gente não experimenta o sol, a gente está experimentando, quando a gente experimenta agora, por exemplo, esse sutil reconhecimento daquilo que conhece, essa experiência de conhecer, nós estamos experimentando um raiozinho de Rigpa, que é o sol, né? Agora a gente experimenta um raiozinho. Mas aí a gente vai se familiarizando, e a gente vai cultivando, cultivar estar presente, tá? Né? Com essa experiência, como aquele texto do Nankai-Norbu, né? Saiba, esteja presente. A própria prática vai nos convidar a isso, a estar presente. E aí a gente vai, primeiro, estar presente para desvendar, investigar, tirar os enganos da nossa experiência hoje, como a gente acha que está vendo e experimentando as coisas, para depois a gente chegar repousar, porque a gente chega de costas, como o Lama Santen diz, nessa experiência da consciência primordial. A gente chega de costas, não chega de frente. Porque a gente não vai ver, a gente vai ser. Então, a gente chega de costas. O Lama Santen gosta de usar essa brincadeira assim. Não tem como, você chega de costas, você vai liberando, soltando o que não é, aí quando você viu, você é. Você encontrou o que você é, de costas, não é de frente, porque de frente se torna algo experimentando, alguém experimentando algo. Separação continua, não, é você solta, deixa ver o que está presente, que já está aqui agora. Né? É um pouco isso, assim. Mas a gente a coisa acho que vai começando a fazer um pouco mais de sentido, né? Vai ficar menos estranho, né? A gente vai penetrando, assim, né? Eu tenho a impressão de que o que vem dos sentidos físicos, eu consigo ver simultaneamente a ocorrência do fenômeno. Agora, quando é alguma coisa da própria mente, um pensamento, uma lembrança, aí eu sou arrastado até que leva um susto. Você está vendo e vê que foi. Aí quando a gente vê depois que foi arrastado, né? Mas a gente já tem essa possibilidade de perceber que foi arrastado. Que antes a gente estava vivendo a realidade como ela era para nós, assim, né? Agora a gente está podendo, e aí é com o treino, com a familiarização, com o cultivo, é que isso vai ficando cada vez mais, a gente vai ficando cada vez mais familiarizado com essa. Parece que a Lama escreveu aqui, o Lama dá muitas instruções, como a Flori falou, é uma prática de instrução. Agora é praticar as instruções de olhar a mente. Olhar a mente, no caso aqui é a consciência, reconhecer a consciência. É isso aí, Lama. A gente vai experimentando devagarzinho, né? Então, tem vários métodos, né, de ensinar, né? Como o próprio Lama Laura explicou. O método tradicional era o aluno, o mestre ia dando aquilo passo a passo, só o suficiente para o aluno praticar, quando o aluno também tinha tempo de fazer isso. Tinha uma relação mais intensa. Mas hoje, a gente não tem esse tempo. Aí o Lama vai dando tudo para a gente, assim, é que a gente fica, às vezes, meio afogado, com tanta informação, com tanta coisa para fazer, sem saber meio como começar, né? Por onde começar e tal. Mas é isso. Então, a gente vai começar o capítulo hoje, capítulo 12. Podemos ir? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, tá. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. A gente vai começar a ver o capítulo? Sim, acho que antes de... Só o título aqui, antes de
Eu começo a ler, a gente vai ler um trechinho do capítulo, depois a gente vai voltar para rever umas coisinhas. Então, os veículos, o título do capítulo é Os Veículos, capítulo 12, os veículos individual e universal do budismo. Tá? Aí, antes da gente ler aqui, deixa eu só compartilhar aqui esse quadro aqui. Deixa eu só ver, só para a gente vai depois olhar com calma, mas só para a gente, antes de começar... Ô, Flori, cadê o share? Aqui. Antes da gente começar, então, a ler, de fato, essa primeira partezinha, que ele vai falar do veículo, ele está chamando de veículo individual e veículo universal. Nesse quadrinho aqui, vocês estão vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho, só porque aí o vídeo fica meio que... Mas está bem, dá para ir aqui. Então, nesse quadrinho aqui, a gente tem um resumo rápido, depois a gente vai voltar para ele, mas eu só queria, só antes de ver. Esse aqui a gente tem aqui os 3 veículos, ele está falando de 2 veículos lá, né? O veículo individual e o veículo universal. O veículo individual a que ele está se referindo, ele vai se referir no comecinho, né, do capítulo, é esse primeiro veículo aqui, o veículo Theravada, ou, como eles chamam também, o veículo Hinayana, certo? Que é o veículo, digamos assim, como se fosse o primeiro estágio dos ensinamentos do Buda. Eles estão classificados nesse primeiro veículo. Lembra aqueles 3 giros da roda do Dharma? Primeiro giro, segundo giro e o terceiro giro. A gente vai olhar de novo, só para a gente se lembrar. A gente viu no capítulo 4, quando a gente estava estudando capítulo 4, eu fiz um resuminho dos 3 giros, como foi que o Buda ensinou e como foi que ele foi dando os ensinamentos gradualmente, porque as pessoas não estariam... Ele achava que ele nem ia conseguir ensinar. Primeira coisa, quando ele se iluminou. Mas depois, por um pedido de Brahma, ele disse, não, ensine, por favor. Aí ele se lembrou dos amigos deles, ascetas que tinham treinado com ele, e ele viu que eles tinham uma pequena poeira nos olhos, eles tinham uma mente, estavam com uma condição melhor para ouvir. Aí ele foi procurar os 3 ascetas para dar o primeiro giro de ensinamentos. Aí, os ensinamentos do primeiro giro se diz que é os ensinamentos aqui do veículo individual, o veículo individual, como nós chamamos, está chamando ali, individual, que é o veículo Theravada ou Hinayana, o pequeno veículo. E o veículo universal está ligado ao Mahayana, o grande veículo. Maha quer dizer grande, Yana é veículo. E Hinayana, Ina é pequeno. Aqui não está Theravada, mas tem o Hinayana, HI, né? Hinayana, seria o veículo pequeno, que tem a ver com a motivação do praticante. Pequeno ou grande tem a ver com a motivação do praticante e com a sabedoria que tá se abrindo para ele. Uma aspiração do praticante, né, aqui, que a gente vai ver. Então, o veículo individual tem a ver com o veículo Hinayana, que tem a ver com a primeira volta do Dharma, os ensinamentos das 4 nobres verdades, porque era aquilo que o Buda podia ensinar para os seres, inicialmente. Preparar os seres, e aí, para poder realizar um mínimo de descolamento, ou de, pelo menos, compreensão da situação em que os seres estão, né, operando com total ignorância de sua verdadeira natureza. E aí, quando ele começa, depois que ele dá esses ensinamentos, aí ele começa a dar os ensinamentos da segunda volta, que está ligado ao Mahayana, o grande veículo, que é o veículo, no caso, universal, que depois ele se estende para a terceira volta do Dharma, para o veículo do Tantra, ou Vajrayana, que são aí os ensinamentos, as práticas, para quem já tem aqui é Vipassana, as práticas de Vipassana, a gente vai ver depois aqui, eu vou lá com mais calma. As práticas de Vipassana, de cada veículo, depende da aspiração, do objetivo daquele praticante e das práticas que ele está fazendo. Então, dependendo do que eu estou fazendo naquele nível de ensinamentos, eu vou começar a Vipassana, que é o insight, né? Eu vou descortinando a natureza da realidade, né? E isso vai fazendo com que aí eu possa fazer práticas mais... posso compreender os ensinamentos do Buda de forma mais completa. Aí eu vou saindo da primeira volta para a segunda volta, para a terceira volta do Dharma. Certo? Então, só para a gente se localizar um pouco, ele está falando de veículo individual e veículo universal. Então, ele está falando vai falar do Theravada ou do Hinayana primeiro, e depois do Mahayana, que tem a ver com a aspiração do praticante, a motivação do praticante. No Hinayana, a motivação é a renúncia, né, do samsara, eu não quero mais aquilo, eu quero deixar de sofrer, quero a paz do Nirvana. E no Mahayana, eu já, como eu compreendo aqui, eu faço as práticas e compreendo a natureza da realidade, as 3 marcas da existência,
impermanência, sofrimento e não eu, aí eu começo, a minha aspiração já muda para Bodhicitta. Aspirar a iluminação para benefício de todos os seres. Aí, o caminho Mahayana é um caminho que vai buscar a iluminação, o objetivo é a iluminação, mas ainda é um caminho gradual, a gente vai praticar as 6 perfeições, a gente já começa a realizar a vacuidade, porque os ensinamentos do Prajnaparamita vão estar aqui. A gente já começa a realizar a vacuidade. Aqui a gente realiza o não-eu, né? A vacuidade a inexistência de um eu, mas aqui eu vou ver, começo a ver a vacuidade de todos os fenômenos. Quando eu começo a entrar, a minha aspiração muda, e a minha prática muda por conta disso. Aí a minha sabedoria vai mudar, vai se aprofundar. E aí a gente pode, se for o caso, se engajar no Vajrayana, que é o ensinamento, que é o Tantra, né? Que aqui eles têm a mesma aspiração do Mahayana, que é a Bodhicitta, ou seja, é o caminho do Bodhisattva aqui também. O objetivo também é a iluminação, mas as práticas são diferentes, porque aqui vai ser um caminho direto, um caminho onde vai pegar, não vai ser um caminho gradual, vai ser um caminho onde vai usar a fruição como caminho. Já a natureza de Buda, por isso que ele está ligado, essas práticas estão ligadas à terceira volta do Dharma. Então, só para a gente se localizar, a gente volta depois, tá? Para a gente só se localizar nesse capítulo. Então, vamos voltar lá para o texto do capítulo. O início, aqui. Então, os veículos individual, ou no caso, o Hinayana lá, e o veículo universal, que seria o Mahayana. O veículo individual. O budismo tibetano, qualquer coisa, vocês levantem a mãozinha aí, ou abram o som. O budismo tibetano identifica 3 orientações de um indivíduo para a prática espiritual. 3 orientações, motivações. A primeira delas é a de uma pessoa de capacidade pequena, cuja perspectiva com relação ao Dharma é essencialmente manter ou aumentar o bem-estar mundano. Isso aqui não está nem ali no Hinayana, está antes do Hinayana. Um pouco assim, né? Eu estou na fase mais inicial do Hinayana. Assim. Eu só quero aumentar o meu bem-estar mundano, não quero a liberação. Isso aqui é capacidade pequena. Então, essa aqui não entrou no caminho, de fato. Tendo em conta as vidas futuras, que se estenderão até um futuro distante, a pessoa leva isso em consideração, uma pessoa de capacidade pequena, que é o caso aí, né, que busca manter ou aumentar o bem-estar mundano, coloca uma prioridade maior em plantar as sementes de felicidade para uma vida futura, do que nas 8 preocupações mundanas desta vida. Com essa motivação, essa pessoa de capacidade pequena aplica-se a virtude e procura evitar a não virtude. Fica só na primeira etapa assim, do caminho. Ele só quer não causar, quer ter condições favoráveis para seguir a vida dele. Nessa e nas próximas. Se tem próximas, seguir nas próximas. Né? Uma pessoa de capacidade média investiga mais profundamente a origem e a natureza do sofrimento. Aí essa aqui começa a ouvir, de fato, os ensinamentos do Buda. Ela reflete sobre como a mente se perturba com o desejo, a hostilidade e a confusão, ou seja, os famosos 3 animais, né? A confusão, o javali, a hostilidade, a cobra, e o desejo, o galo, que mantém a gente preso no samsara. É o eixo da roda da vida, né? O centro da roda do samsara. São essas 3 aflições mentais aqui. A ignorância, a hostilidade, a aversão e o desejo, e o apego. Então, ela reflete, então, essa pessoa de capacidade média, ela investiga, então, mais profundamente a origem e a natureza do sofrimento. Ela começa a ouvir aqui os ensinamentos do Buda, das 4 9 verdades. Ela reflete sobre como a mente se perturba com o desejo, a hostilidade e a confusão, e sobre o tipo de vida que essas aflições geram. Então, a pessoa já começa a ter um olhar um pouco mais profundo sobre a sua experiência de sofrimento. Tendo em mente as 3 características de impermanência, sofrimento e ausência de identidade, o tal das 3 marcas da existência, essa pessoa que entra no caminho Hinayana, que começa a ouvir as 4 9 verdades, os 4 selos, 12 elos, né, começa a entender, ouvir os ensinamentos do Buda, que são as causas do sofrimento, né, a origem do sofrimento, as causas do sofrimento e a natureza do sofrimento, então ela começa a entender que a gente começa a ver nas práticas de insight a impermanência, o sofrimento, a natureza do sofrimento e a ausência de identidade, não tem um eu.
ali. Foi o que a gente viu até agora nesse processo que a gente estava estudando até aqui. Uma pessoa de capacidade média preocupa-se com mais do que simplesmente manter ou lidar com o seu atual grau de bem-estar. Em vez disso, motivada por uma atitude de buscar o despertar, que ela já começa a vislumbrar aqui, né? Quando ela começa a ver isso, o não eu, a impermanência, que o sofrimento do samsara, tudo que a gente experiencia com essa mente, com essas aflições, é sofrimento, mesmo que aparenta ser felicidade. Então, ela começa a se preocupar mais do que simplesmente manter ou lidar com o atual grau de bem-estar, ela começa a, em vez disso, motivada por uma atitude de buscar o despertar, ela aspira a alcançar a liberação definitiva do sofrimento e de suas causas. Então, tecnicamente, a palavrinha aqui, que ela aspira o nirvana, que não é ainda a iluminação, mas é uma condição de estar livre das aflições, dos obscurecimentos aflitivos. Então, esta prática budista é chamada de veículo individual, ou Hinayana, ou como está ali, como está aqui no nosso textinho, Theravada, né? Uma vez que suas práticas todas dependem de um esforço individual, e as consequências dessas práticas manifestam-se no indivíduo e para o indivíduo. Por isso que ela é chamada também de veículo individual, ou pequeno veículo, Hinayana, pequeno veículo. Porque a pessoa só está olhando meio que para ela, assim, que é super importante. A gente vai começar por onde? Começando olhando o nosso sofrimento mesmo. A gente começa por aí. Só que, imediatamente, se a gente tem a boa fortuna de já ter os ensinamentos, começar a ter os ensinamentos mais profundos do Prajnaparamita, né, de olhar, a gente já tem os mestres que estão trazendo já o Dzogchen para a gente. Então, rapidamente, a gente sai desse escopo de querer buscar apenas se livrar, né, buscar o nirvana, se livrar dessas aflições mentais mais grosseiras, a gente vai começar a ver de uma forma, a gente vai começar a nascer em nós uma aspiração mais profunda, que é a bodhicitta, que é buscar a iluminação para benefício de todos os seres. Que aí já é o segundo nível, assim, o praticante dá um upgrade, assim, um upgrade na motivação, porque a compreensão dele começa a se ampliar, da natureza da realidade, da natureza do sofrimento, e da possibilidade da cessação do sofrimento, né? Então, ele diz, então, aqui. Então, a gente tendo essa primeira motivação, né, de que, né, entendendo a natureza do sofrimento, entendendo que as aflições mentais geram aflições nesta vida e nas vidas futuras, que tudo é impermanente, que tudo é sofrimento, né? O samsara com essa mente dual é sofrimento, e que não tem um eu existente inerentemente, uma pessoa existente inerentemente. Então, a pessoa começa, então, a aspirar, ela entra nesse caminho do veículo individual e começa a fazer as práticas do caminho individual, que vai ser o nobre caminho de 8 passos. Né? A gente vai ver lá no nosso quadrinho. Lá. Aí, segundo o budismo, o caminho individual leva à cessação do ciclo de renascimento. A pessoa se transforma num arhat. O fruto desse caminho individual é se tornar um arhat, não é se tornar um Buda. Então, o arhat é aquele que está livre do ciclo de renascimento. Mas meio que fica meio parado, assim, né? Muitos budistas consideram que esse objetivo final da prática espiritual seja adequado. Ficam aí e vão passar um tempo aí, assim, até que surja a aspiração da bodhicitta. Mas outros podem perguntar, e aí? E daí? Faz sentido ter vivido inúmeras vidas desde tempos sem princípio para no final, né, para por fim descobrir que a culminância de tudo é parar? Né? O arhat é como se fosse só que se extingue, assim. Não se torna um Buda, se torna uma pessoa que não renasce mais, se extingue, se pudesse, né, se extinguir. Assim. Na verdade, vai para um reino da forma, né? Não surge mais no reino do desejo, mas vai para um reino mais sutil, da forma ou da não forma, dependendo do grau aí do arhat, né? Mas a pessoa pensa que atingiu o estágio final, mas não é bem assim, né? Mas então ele vai dizer, então, será então que esse é o objetivo? Simplesmente parar, se extinguir como arhat? Ou ainda, o que aconteceu com o próprio Buda? A gente pode perguntar, né? Ele coloca aqui, né? Outros podem perguntar, faz sentido ter vivido inúmeras vidas desde tempo sem princípio para, por fim, descobrir que a culminância de tudo é parar ou se extinguir? Uma certa extinção?
não experimenta mais nada, ou ainda o que aconteceu com o próprio Buda, quando ele atingiu o despertar espiritual sobre a árvore Bodhi. Foi o que aconteceu com ele. Se a gente olhar, o Buda não se extinguiu, ele levantou e foi ensinar, 40 anos depois, né? Trazendo toda essa riqueza assim, de ensinamento. Né? Então, em mais de uma ocasião em que o Buda foi questionado sobre esses importantes temas metafísicos, qual era o fim, então, dessa prática que levava a esse estado de Arhat, por exemplo, ou se era isso tudo que o Buda tinha ensinado, era só isso que o Buda estava ensinando, porque ele ensinou inicialmente a primeira volta, né? Ele deu esse primeiro nível, que era o que era possível ser ensinado. Aí, se a gente chega nesse primeiro nível, esses são os questionamentos que vão surgir para a gente. Então, é o quê? A culminância é ficar assim, feito um Arhat, livre, não renascer mais? Então, em mais de uma ocasião em que o Buda foi questionado sobre esses importantes temas metafísicos, ele não respondeu. Quando questionaram se o universo teve um início ou não, ele não respondeu. Quando lhe pediram para explicar o seu silêncio sobre esses assuntos, ele ofereceu a parábola de um homem atingido por uma flecha envenenada. Então, ele respondeu com essa parábola. O Buda era um homem sábio, e ele sabia o que era possível ser ensinado naquele momento. Então, o que ele fez? Ele disse, ele falou sobre essa parábola, quando um homem está morrendo envenenado, disse o Buda, é inútil perguntar de onde a flecha veio ou quem a atirou. Ou seja, ficar aqui na especulação filosófica, metafísica, quando você está com uma flecha envenenada, você está atingido por uma flecha envenenada, ele disse, o mais importante é remover a flecha. Primeiro. Então, ele deu essa resposta para aqueles que estavam querendo, naquele momento, que ele via que não tinha condição de seguir por um processo aí metafísico, porque a pessoa não era o ponto, primeiro tinha que remover a flecha. Então, portanto, a primeira mensagem do Buda foi: lide com as coisas práticas e imediatas, o alívio do sofrimento e das distorções mentais, antes de querer atravessar o mar da metafísica. É um sistema razoável, que não requer nenhum salto de fé e concentra-se no esforço individual. Ou seja, depende de você. Você olhar para você praticar esse primeiro nível de ensinamentos depende de você, por isso que é o veículo individual, né? Você vai olhar e vai aplicar as práticas e ver na sua experiência o que ele está dizendo. E aí muitas pessoas dizem, isso foi tudo que o Buda ensinou. Ele se recusou a discutir questões metafísicas. Claro, aquelas pessoas que estavam ainda ouvindo o Buda só naquela condição. Mas outros dizem que essa não é a resposta completa, já que no budismo também há espaço para os grandes questionamentos sobre o sentido da vida. E é aqui que cruzamos um limiar, passando da perspectiva mediana para o que comumente chamamos de Mahayana, ou de o grande veículo. A gente vai ler só mais um pouquinho aqui, no iniciozinho do comentário, e a gente vai voltar lá para o nosso quadro. Lembra que lá no nosso quadro, deixa eu só voltar de novo aqui para ele, aqui no veículo individual, vou tirar aqui no veículo individual, né, a aspiração é a renúncia, é uma aspiração ainda limitada, porque não é aspiração, é a aspiração apenas para você atingir a paz, remover as aflições mentais. O Glenn traz aqui a definição de renúncia. A renúncia é a intenção da mente de se libertar do samsara, do sofrimento. E nirvana é a liberdade dos obscurecimentos aflitivos. Então, aqui a gente vai lidar apenas com um nível de prática que vai nos levar, né, a cultivar a ética, cultivar um nível de concentração e cultivar um nível de sabedoria, que vai estar ligado aqui, ó, a reconhecer inicialmente as 3 marcas da existência: a impermanência, a Nitya, que a gente viu, né, o sofrimento, dukkha, a natureza do sofrimento, da experiência em samsara, enquanto a gente vai em samsara mesmo, que a gente experiencie uma felicidade, essa felicidade vai estar condicionada pela dualidade e vai estar sujeita à mudança e a gente vai sofrer. E
reconhecer o não eu dos fenômenos. Não tem um eu. A gente vai procurar pelo eu, não vai encontrar. Onde é que está esse eu? Está na mente, está no corpo? Onde é que está? A gente não encontra um eu. A gente olha para os sentimentos, olha para o corpo, olha para a própria mente e para os fenômenos e não encontra o eu. Onde é que está esse eu que sofre? Onde é que está, né? Esse eu que sofre? Então, aqui a gente tem um nível de sabedoria que vai ser descortinada por esse esforço dessa ética aqui, né? Meio de fala correta, ação correta, meio de vida correto, aí a concentração, que é o esforço correto, a atenção plena correta, a concentração correta, e a sabedoria, que é ter a visão correta e o pensamento correto, que nesse caso aqui está no nível da gente reconhecer isso aqui. Aí depois, quando a gente percebe que tem muito mais, quando a gente começa a perceber, a realmente contemplar a impermanência profundamente, a natureza do sofrimento do samsara profundamente, e a natureza de que não, você não encontra um eu, esse eu grosseiro, que esse senso de eu a gente não vai encontrar, a gente vai ver que não tem eu em nada, aí a gente começa já naturalmente a descer para esse próximo nível de aspiração, que é o grande veículo agora. A gente vai aspirar a iluminação de fato, e descortinar a verdadeira sabedoria, a vacuidade mesmo. A gente vai descortinar a sabedoria da vacuidade. Aí deixa eu voltar aqui para o texto. Aí depois a gente vai ver os 3 giros da volta do Dharma para dar uma lembrada de novo aqui. Mas antes vamos começar um pouquinho o que ele fala aqui no veículo universal. Opa, desculpa, veículo universal. Aí, então, assim, voltando, né, ele diz aqui. Então, mas outros dizem que essa não era a resposta completa do Buda, né, de que tudo que o Buda ensinou foi isso, né, que você deve se livrar do sofrimento. Só isso. Mas há espaço para outros questionamentos sobre o sentido da vida. E aí as questões mais profundas, né, vão surgir. E é aqui que a gente cruza a nossa aspiração, muda, e a gente pode cruzar para o Mahayana. Então, outra tradução de Mahayana é veículo universal. Maha quer dizer grande, Yana é caminho, grande caminho. Mas uma outra tradução é veículo universal. Enquanto o veículo... Por que individual universal, né? Ele vai explicar. Enquanto o veículo individual concentra-se no indivíduo, o veículo universal inclui todo o universo dos seres sencientes. Porque quando a gente começa a ver que não há um eu inerentemente existente, não há também um outro. E aí, quando a gente começa a receber os ensinamentos sobre a vacuidade, penetrar profundamente nos ensinamentos da Prajnaparamita, da vacuidade, a gente vê que toda a nossa experiência é interdependente, depende da nossa mente, é a nossa mente que experiencia tudo. A gente não tem como experimentar uma realidade objetiva, tudo depende da nossa mente. Então, é natural a gente começar a ver os outros como aparências nossas também, né? Eles vão trazer muito essa, primeiro no Mahayana, que como tudo nos afeta, toda experiência nos afeta, tudo é interdependente, a gente começa a ver os ensinamentos da originação dependente também, então a gente começa a ver como se a gente estivesse infinitamente ligado a todos os seres. Nosso pai, nós dependemos do nosso pai, da nossa mãe, que já o pai, nosso pai e nossa mãe dependeram dos seus pais, de suas mães, e infinitamente, é como se fosse uma rede, nós somos seres que estão intrinsecamente ligados uns aos outros, como se fôssemos pais e mães uns dos outros. Porque a gente não sabe onde começou esse processo, quando começou e quantas vidas a gente já teve, né? Então, a gente começa a olhar uma interdependência e uma inseparatividade de todos os fenômenos. Aí isso surge a aspiração de a gente olhar para os outros com essa motivação de não só nos ajudar, mas de ajudar os outros também, né? Oi, Cris. Pode abrir. Eu fiquei com uma dúvida quando ele fala assim, ficar livre do renascimento, né, do Arhat. O renascimento... no renascimento e no reino do desejo, né? Porque como ele está livre dos 3 venenos, ele vai nascer ou no reino da forma ou da não forma, dependendo do grau de liberação dele, entende? Mas ele está no samsara ainda. Porque tem os 3 reinos, né? O reino do desejo, que é esse que a gente vivencia, que está lá na roda da vida, o reino dos animais, o reino do desejo. Aí o reino da forma, que é um de arquétipo, o reino arquetípico, assim, e o reino que ainda tem um corpo sutil aí, mas não tem esse corpo grosseiro como o nosso, e o reino da não forma, que não tem mais corpo, assim, mas tem uma mente ainda aprisionada. Então, o Arhat pode ficar em um desses 2 reinos aí ainda, mas não é um Buda, não está liberado do samsara.
Então, vamos voltar aqui para o texto. Sim. Então, ele vai dizer, então, o Mahayana é diferente é o veículo universal, porque ele inclui todo o universo dos seres. Nós vamos começar agora a incluir toda a nossa experiência, entende? Esse é o ponto. Nós vamos incluir toda a nossa experiência. A motivação de uma pessoa de grande capacidade que adota, né, esse veículo, capacidade aí é de grande motivação, né, capacidade de compreensão da natureza da realidade, que adota esse veículo, não é apenas atingir, a motivação dela não é apenas atingir a própria liberação, mas esforçar-se para atingir o despertar espiritual mais elevado possível para benefício de todos os seres. Então, a gente vai aspirar à liberação para poder a gente beneficiar os outros, porque a gente vai ver que toda a nossa experiência está interligada, interdependente, separável. A gente não tem como buscar a inspiração para nós mesmos. A nossa mente já se abriu para reconhecer essa natureza interdependente da realidade. Então, a gente não tem mais como pensar só na gente, no nosso caminho, não. A gente começa a ver que tudo está interligado. Então, é natural, porque a gente está rodeado de seres, né? Temos a nossa família, todos os meus amigos, tem a sociedade, tudo nos impacta, né? Então, a gente vai querer trazer benefício como for possível. Mas a gente só vai poder trazer aquilo que a gente puder realmente experimentar. Então, a gente vai começar a querer praticar para trazer benefício de fato, né? Praticar de fato, atingir a realização de fato para trazer benefício de fato. E a gente vai fazendo isso concomitantemente, né? Então, as origens históricas do budismo são úteis para explicar a relação entre o veículo universal e o individual. Os ensinamentos essenciais do veículo individual estão contidos no que é conhecido como o Cânone Pali, que foram os primeiros ensinamentos do Buda, os sutras, né? Que ele deu ainda na Índia, que foram depois transcritos, né, por Ananda e os primeiros, mas estão ainda com a língua lá do Cânone Pali, a língua Pali ainda, que são os ensinamentos do Buda registrados no idioma Pali. Esses ensinamentos são fundamentais, e eles são quase que exclusivamente focados no caminho individual. Então, muito dos sutras da primeiro giro da roda do Dharma, eu vou parar aqui, porque aí a gente vai... Deixa eu ver que foi aqui onde eu pensei em parar, para a gente dar uma olhadinha nos 3 giros. Não, vamos seguir mais um pouquinho para frente. Então, de onde vêm os ensinamentos da tradição Mahayana? Os defensores tradicionais do Mahayana dizem que eles também vêm do Buda. Além de ensinar como se tornar um arhat, aquele que se liberou das aflições, dos escurecimentos aflitivos, né, através da realização do Nirvana, conforme explicado no Cânone Pali, o Buda também ensinou detalhadamente sobre como tornar-se um Buda como ele. O ponto de vista do budismo tibetano é que, durante o período de vida do Buda, não havia chegado o momento para que esses ensinamentos fossem ensinados ao público em geral. Então, o Cânone Pali é como se fossem os sutras mais gerais do Buda, aquele que foi espalhado, e os ensinamentos que foram difundidos mais amplamente, porque era aquilo que ele queria que fosse, o primeiro nível de ensinamento que ele queria dar, que ele sabia que era útil, iria ser útil às pessoas, né, inicialmente. Mas ele dava também ensinamentos mais profundos, que não era para todo mundo, que não se espalharam, assim, ficaram em círculos mais restritos, porque ele tinha que dar o ensinamento que fosse mais favorável para a pessoa, né? Então, esses ensinamentos do Mahayana e depois do Tantrayana, ele também deu, mas para círculos mais restritos ainda, né? Ele vai dizer aqui. Então, o ponto de vista do budismo tibetano é que durante o período de vida do Buda não havia chegado o momento para que esses ensinamentos fossem ensinados ao público em geral, esses ensinamentos do Mahayana. Por isso, diz a tradição, os ensinamentos foram preservados muito secretamente e transmitidos oralmente por centenas de anos antes que fossem até mesmo escritos. Eles eram feitos por transmissão oral, porque tinha momentos adequados, grupo adequado, momento adequado para dar. Então, e como eles não foram ensinamentos gerais, eles não ficaram nessa primeira rodada de ensinamentos, né? Diz Cindy, que ele foi do Cânone Pali. Então, não, uma pergunta boba, assim. Mas o que será que nós temos, assim, como humanidade, não sei, que eles não tinham, né? Porque a gente merece, entre aspas,
esses ensinamentos mais profundos e eles não. O que será, né? Não, mas não é nem isso. Na verdade, o Buda ensinou tudo, só que o que ficou... Porque, veja, quando o Buda deu os ensinamentos, esses ensinamentos eles foram escritos depois, eles foram sistematizados depois que o Buda faleceu, né? Porque eles começaram a fazer as transcrições dos sutras. Então, aquilo que era mais... Os sutras todos foram... principais sutras foram transcritos, mas o que ficou no cânone Pali, que ficou conhecido como fosse a Bíblia budista inicialmente, eram os ensinamentos mais fundamentais. Mas se você olhar de forma profunda para os próprios ensinamentos que ele está dando, que o Buda deu, que são considerados fundamentais, se você olhar com a compreensão que atravessa o que o Buda está dizendo, que tem a compreensão mais profunda, você vai ver que todos os ensinamentos estão ali. Se você olhar as 4 novas verdades de forma profunda, você vai ver toda a sabedoria do Buda ali. Então, é um pouco a condição dos seres, entende? Nunca é sobre o ensinamento, é sempre sobre o ouvinte, é sobre né? o ouvinte. Esse é o ponto, assim. Oi, Roberto. Olá. Eu tenho uma dúvida sobre o Arhat, porque se o Arhat realmente realizou a vacuidade do eu, uma consequência lógica é que ele também tinha realizado a vacuidade do eu dos outros seres, não parece? Se ele realmente realiza... Dos fenômenos, né? Dos fenômenos, né? Mas ele tá... É porque a ideia é de que você, realizando o Arhat e não prosseguindo daí, você renasce fora do reino do desejo, mas da forma e da não forma. Mas no da forma e da não forma ainda tem resíduo do eu. Tem então sutil, ele não realizou sutil, realmente né? a vacuidade do eu. Né? Não, sutil. Esse é o ponto. Mais o que grosseiro. Você acha? Porque tem camadas e camadas mais grosseiras aí, né? Porque o eu mais grosseiro é o eu que a gente se... por exemplo, o corpo, os sentimentos, são os pensamentos, a mente, mas tem a consciência mais profunda ainda, por exemplo, a consciência substrata. Para a gente atravessar a consciência substrata, tem um senso de eu ali. Mas ali, a gente não é fácil atravessar essa... Então, a gente atravessa o senso mais grosseiro de eu. Está ligado com essa mente grosseira. Isso. Mas aí é mais sutil. Então, a gente poderia falar que o Arhat, ele realizou a vacuidade das identidades, e isso fez com que ele, pelo menos, se livrasse das flechas. Mas ele não realizou realmente eu, mesmo do próprio... Não atingiu o Rigpa. Não atingiu o Rigpa, entendeu? Pois não atravessou. Porque aí ele renasce, ele consegue se livrar do reino do desejo. Ele está operando ainda na consciência substrata. Ele está operando na consciência substrata. Tanto que ele renasceu em outro reino, entende? Aí a outra dúvida que eu tenho é como é que é o detalhe do Arhat, porque imagina, a gente renasce da forma ou da não forma, né? O diabo, Flori, está sempre nos detalhes, né? Aí a gente aqui no cotidiano do ser humano e dos animais, a gente sabe mais ou menos, posição de mente, muito diferente, mas sabe. Agora, no não forma e na forma, que é como se o sujeito estivesse só fruindo de alguma coisa, mas ele mas não assim, tem, não tem um pouquinho de Vipassana. Lembra o que o Buda disse? Vamos tirar a flecha envenenada primeiro. Sim. mas aí o próprio Olaf, depois de falar isso, falou, olha, mas tem conhecimentos e tal que a gente também pode entrar, né? Porque tem uma parte do budismo que também vai além do caminho do ouvinte. A gente está olhando tudo, né? Como a Cindy falou, né? A gente está aqui meio que... Mas você não acha para o bem ou para o mal, para o bem ou para o mal, né? A gente está recebendo tudo, isso pode também nos obstaculizar, porque a gente termina... Aí vem mais especulações filosóficas, mais questionamento, e a gente não para e não tira a flecha. Mas, Flori, isso não é só uma... É claro, é uma especulação filosófica, mas é um dos 3 reinos, né? 2 dos 3 reinos. Então, de fato, essa experiência que eles estão tendo, a experiência da forma e da não forma. Sim. Aí eu, por exemplo, não sei direito como é. Mas está ligado aos níveis de samadhi, de desenvolvimento de samadhi. Aí a gente não consegue nem fazer uma sessão de 1 hora de shamatha, entende? Por exemplo. Então, a gente não tem esse perigo. A gente não tem esse perigo. É porque, em tese, isso não é aquilo que o Lama Santen fala de entrar por trás, que o Rigpa. O Rigpa, eu sei que o Rigpa nunca vai ser um objeto, para mim está claro. Mas, em tese, o reino da forma e da não forma ainda tem um eu ali, né? Então, ainda tem alguma coisa que você pode... A mente conceitual pode dar um pouquinho de conta disso, isso é o que eu quero dizer. Sim. Porque ainda está em leve ginana. Pode, mas aí eu acho que a gente, mesmo nos conceitos, a gente tem que ir muito devagar também para ir clareando eles, porque não é fácil, essa rede de conceitos não é fácil, assim. Não é fácil a gente penetrar também.
não é fácil a gente penetrar. Sim. Mas é um pouco diferente, porque o aspecto secreto é impenetrável. Por conceito não vai. Agora, digamos, as posições de mentes mais sutis do Samsara não deveria ser do mesmo, né? Deveria ser um pouco diferente, eu acho. Você não acha? Sim, deveria. Não quer dizer que seja para o nosso bico, entendeu? Que a gente não consiga aqui ficar quietinho e falar, agora eu vou para a não forma. Oba, hoje só deu para a forma. Eu sei que não é assim. Mas é alguma coisa que a mente conceitual ainda poderia um pouco... Tem um quadro então, a gente olha e vê as bolhas, né? Então, a gente vê um pouco... O aspecto grosseiro a gente consegue mapear um pouco, né? Apesar que, às vezes, a energia nos arrasta. Eu não estou dizendo que mapear seja suficiente para você se livrar das flechas. Não é, claramente. Mas a gente pode mapear. Vamos combinar? Obrigado, era só isso. Tá bom, querida. Pois é, só para clarear, os estados... Deixa eu ver o que eu estava querendo encontrar aqui. Ele não está traduzido, mas ele tem aqui rapidinho. Os estágios ligados ao reino da forma e da não forma estão ligados a... Eu não estou fazendo aqui, acho que eu tirei ele daqui. Desculpem. Mas estão ligados às práticas de samadhi cada vez mais elevadas. Então, depois do quarto dhyana, aí você entra nos estágios que vão te levar ao reino da forma, e depois a super... aí eu não sei nem como é que é o nome do termo técnico que vai para o termo que vai para os estágios... Aqui, mais sentido, níveis de samadhi. Então, o reino do desejo, a gente atingindo shamatha, quando a gente atinge shamatha, a gente está começando a entrar no reino da forma. Por isso que tem o perigo, né? A gente, quando atinge shamatha, está começando a entrar no reino da forma. Mas ainda tem 7 níveis, tem 7 preparações, de fato, para você entrar nas concentrações de dhyana, que aí seria a culminância do reino da forma. Aí você tem o risco de ficar meio preso ali. Por isso que o Lama Alas, quando dá as instruções, então, a gente vai... atinge, mas não pode se apegar, porque a gente tende a se apegar lá nas qualidades de bem-aventurança, luminosidade, na conceitualidade, e aí só seguir ali, aí você pode ficar preso no reino da forma. Mas a gente está tendo as instruções para não ficar ali preso, a gente soltar e atravessar lá a Jnana para chegar em Vrikpa, senão a gente tem esse risco. E o reino da não forma está ligado às 4 absorções, que é o Samapati, certo? Então, o primeiro dhyana, a gente... vai até... Tem 7 níveis ali, depois de atingir shamatha, para você concluir atingir o primeiro dhyana. Depois tem os 4 dhyanas, que aí é o reino, consolida o reino da forma, e depois tem os 4 absorções que consolidam o reino da não forma. Então, assim, só se a gente estivesse praticando muito, sabe, aqueles yogis que ficavam lá, mas não é o nosso caso, então a gente não vai correr esse risco, com certeza, né? Certo? Por enquanto. Flori, então, vamos... Oi. Se eu entendi razoavelmente, o Arahat, o que ele conquista ele conquista um estágio de se livrar de todas as aflições. Isso, aflições ele não tem mais mentais, aflição mental. Isso. Mas ele não mas ele ainda tem obscurecimento cognitivo. Cognitivo, exatamente. Que é o que aí o Buda conquista. Que é a dualidade. Aí ele está sustentando uma dualidade, ainda sustenta uma dualidade nesse processo. Então, acho que, para mim, fica mais simples entender assim, né, do que entender toda essa complexidade do que seria. Está sustentando uma dualidade. Está sustentando a dualidade. Está ainda no nível da consciência substrata. Não atravessou para a Rigpa, né? Naquele modelo dos 3 níveis de consciência. Ainda. Oi, Ana. Floria, o Arhat, então, ele não volta a renascer como ser humano. Ele não é um mestre, não é um guru, não pode ser nada disso. Ele está sei lá. Está nesse espaço, reino da forma, que eu não sei lhe explicar, porque eu não tenho noção de como seria a manifestação disso, né? Mas não sei, né? Mas não volta mais até as aflições mentais. Tá bom. Né? Mas ele continua tendo a aflição da ignorância, né? Da verdadeira natureza da realidade. Tem uma dualidade operando ali, né? Tem uma dualidade operando ali. Então, vamos seguir só mais um pouquinho aqui, para poder a gente ver os
Eu queria lembrar dos 3 giros da roda do Dharma de novo, só para a gente ir devagarzinho, penetrando, porque é muita coisa, assim. O budismo é uma coisa muito complexa. Quem está assistindo o ensinamento do Prajnaparamita tem uma noção, assim, né? Quinta-feira agora é a segunda etapa, né? Com o Dom lá. Esqueci o nome dele, esqueci mesmo. Bom, então vamos voltar aqui. Aqui, queria parar. Eu me programei para a gente parar. Aqui. Então, foi isso aqui. Deixa eu ver. Não, acho que eu não parei aqui, né? Por isso, a tradição dos ensinamentos foram preservados muito secretamente. Esse segundo, né? Vou voltar aqui para esse parágrafo, a gente se dispersou. Então, de onde vêm os ensinamentos da tradição Mahayana? Os defensores tradicionais do Mahayana dizem que eles também vêm do Buda, além de ensinar como se tornar um Arhat. Mais à frente, nesse capítulo, o Lama vai tocar nesse ponto, assim, né? Vou dar uma explodida na nossa cabeça, assim, um pouco, até o final desse capítulo, assim. Bom, além de ensinar como se tornar um Arhat, através da realização do Nirvana, conforme explicado no Cânone Pali, o Buda também ensinou detalhadamente sobre como tornar-se um Buda como ele, é óbvio, né? É óbvio, né? A gente pode pensar isso. Como é que, se ele era um Buda, ele não ensinou como se tornar um Buda, né? O ponto de vista do budismo tibetano é que, durante o período de vida do Buda, não havia chegado o momento para que esses ensinamentos fossem ensinados ao público em geral. Não quer dizer que ele não ensinou. Ele ensinou, na verdade, tudo que ele dizia tinha tudo. Agora, as pessoas não tinham condição de apreender o que ele estava dizendo, né? O conteúdo geral. Por isso, nem todo mundo, né? E se diz que a audiência do Buda era vasta, não eram só seres humanos, tinha seres de outros reinos que escutavam o Buda também. Foi assim no Pico dos Abutres que ele deu o Prajnaparamita, por exemplo. Então, por isso, diz a tradição, os ensinamentos foram preservados muito secretamente e transmitidos oralmente por centenas de anos antes desses sutras, né, terem sido escritos, dos Prajnaparamita. A partir do 1º século da era cristã, os ensinamentos Mahayana começaram a ser divulgados publicamente. A partir do 1º século da era cristã, os ensinamentos Mahayana começaram a ser divulgados publicamente. Foi no tempo ainda de Nagarjuna, aí foi quando as coisas ficaram mais sistematizadas, assim, em termos desse nível dos ensinamentos do Prajnaparamita. Aí vem aqueles sutras do 100.000 versos, né, o Lama vai citar. Eu vou citar lá no PPTzinho que a gente vai dar uma olhadinha aqui rápido. Então, a partir do 1º século da era cristã, os ensinamentos Mahayana começaram a ser divulgados publicamente, que foram os ensinamentos do Prajnaparamita. Todos os ensinamentos do Prajnaparamita. Uma vez tornados públicos, espalharam-se rapidamente ao oeste da Índia até o Afeganistão e ao leste por toda a China e, por fim, pela Coreia e Japão, bem como por outros locais do sudeste da Ásia. Então, aqui eu vou dar uma paradinha aqui, no próximo capítulo enquanto a gente vai seguir aqui, mas eu vou abrir aqui outro, quem é que precisa sair? A Lana, né? Já sei. Tá. Então, deixa eu só compartilhar aqui, então, para a gente se lembrar rapidinho como foi a questão do giro da roda do Dharma, né? Que a gente tinha visto no capítulo 4, quando a gente viu. Essa PPT aqui está lá no nosso drive. Então, ele vai dizer assim, ó, então, após sua completa iluminação, o Buda se perguntou, será que os seres vão conseguir entender isso, que é tão sutil? O Buda pensou em não ensinar. Quando ele viu a complexidade que era, ele disse, não vou conseguir ensinar. Mas aí ele levanta, a pedido dos deuses, e ele vai e começa a ensinar. Então, os ensinamentos que transmitem a visão e o caminho para a liberação são conhecidos como Dharma. Certo? Então, o Buda começa a transmitir a visão e as práticas que eram possíveis fazer de acordo com aquela visão, aquele nível de visão que ele estava ensinando. E ele ensinou em 3 níveis. Né? Então, a maneira pela qual o iluminado ensinava ultrapassava o entendimento comum. O sentido interno dos ensinamentos era revelado diretamente ao coração de cada pessoa, de acordo com as condições da pessoa. O Buda transmitiu o conhecimento iluminado de diversas maneiras, por meio de transmissão silenciosa, de bênçãos, ou através de uma multiplicidade de linguagens. Onisciente e compassivo, o Buda comunica o caminho da liberação para cada indivíduo nas formas que ele ou ela pode entender. Então, o próprio processo de ensinar foi complexo. E depois é que foram, aos poucos, sendo estruturados pelos seguidores, né, pela tradição viva. O próprio Buda, ele falou que o Nagarjuna ia surgir. Ele preconizou a vinda de Nagarjuna, que queria organizar os ensinamentos do Prajnaparamita, da sabedoria, da perfeição da sabedoria. Então,
Pouco depois da iluminação, o Buda começou o processo de trazer a verdade aos seres vivos, conhecido como o giro da roda do Dharma. Aí deixa eu passar aqui. Girando a roda do Dharma. Aí lembra, teve os 3 giros, né? Então, ao longo dos seus mais de 40 anos de ensino, o Buda colocou a roda do Dharma em movimento 3 vezes, expondo a cada vez diferentes aspectos do conhecimento, da visão, né? Segundo a capacidade dos ouvintes. Primeiro giro, são os ensinamentos fundamentais para todas as escolas do budismo. É como se os ensinamentos de base que qualquer ser no samsara precisa ouvir e ultrapassar. Precisa ultrapassar, mesmo que seja rapidamente ou extensamente, porque dependendo da própria condição da mente do ser que está ouvindo. Pode ser muito assim e pode ser demorado. Aí são os ensinamentos das 4 nobres verdades, as 3 marcas da existência, né, impermanência, sofrimento, os 4 selos, que é as 3 marcas, mais a marca de que o nirvana, que é a verdadeira paz, e os 12 elos da geração interdependente. Ensinar como é que essa mente que é livre se estreita, né? Num senso de eu e num mundo separado dele. Então, os ensinamentos do primeiro giro revelam a maneira pela qual os seres sencientes são condicionados pela ignorância da verdadeira natureza da existência, e desta forma perpetuam o sofrimento de um momento para o outro, através de infindáveis ciclos de nascimento e morte. O primeiro giro tenta reconhecer que tem uma flecha enfiada e que ela pode sair, de alguma forma. Tem uma flecha enfiada, isso não é a sua natureza, tem uma flecha enfiada, envenenada, e essa flecha pode sair. A causa primária do sofrimento é a crença em o eu. Assim, a cessação do sofrimento vem com a completa compreensão de que o eu não tem realidade. O Buda apresentou os ensinamentos do primeiro giro para romper o véu de prazer aparente que mascara a verdade do sofrimento inerente à existência. Dominando esses ensinamentos, eles alcançam uma forma limitada de nirvana, a cessação do sofrimento e a obtenção da paz, mas uma paz relativa. São a base para os caminhos Shiravakayana e Pratyeka-Budayana, que são as 2 asas que pertencem ao Hinayana, aqueles que ouvem e escutam de um mestre e aqueles que atingem essa liberação sozinhos. As mais vastas coletâneas de ensinamentos do primeiro giro estão preservados no cânone Pali e chinês. Esse é o primeiro giro, né? Aí o segundo giro, os ensinamentos do segundo e terceiro giros, muito mais difíceis de serem compreendidos, provêm o caminho para a completa liberação. Porque esses vão penetrar agora a natureza da vacuidade de todos os fenômenos. Não apenas a inexistência de um eu inerente, mas a vacuidade do eu, dos skandhas e todos os fenômenos. Esses ensinamentos são a base para o caminho conhecido como Bodhisattvayana ou Mahayana. Enquanto os ensinamentos do primeiro giro revelam a vacuidade do eu, os ensinamentos do segundo e terceiro giros demonstram a vacuidade de existência inerente de todos os elementos da realidade, transcendendo todos os limites e visões extremas. Aqui é o caminho do meio, é a apresentação da visão do caminho do meio. Que aí a gente vai no aspecto, no segundo veículo, o veículo Mahayana, é um veículo ainda gradual, mas que vai nos levar a essa realização, a sabedoria perfeita, as 6 paramitas, né, culmina com a perfeição da sabedoria, mas também tem uma outra abordagem, que aí está ligada com os ensinamentos da terceira volta, que é o Vajrayana, o Tantrayana, que vai pegar a fruição como caminho. Então, não vai ser um caminho gradual. Então, o Dzogchen está dentro da abordagem Vajrayana. Tá? Aí, vamos lá. Então, aí, enquanto o primeiro giro só revelavam a vacuidade do eu, a natureza impermanente dos fenômenos e tal, mas o segundo e o terceiro, eles mostravam a vacuidade, a ausência de existência inerente de todos os fenômenos da realidade, transcendendo todos os limites e visões extremas. Então, revelando o caminho do meio. Revelando o Prajna Paramita, ou seja, a perfeição da sabedoria, a sabedoria transcendente que conduz ao conhecimento completamente iluminado, esses ensinamentos proclamam que nenhuma coisa, nenhum fenômeno, nenhum elemento da existência existe por si ou em si mesmo. Toda experiência, desde as formas físicas e materiais até inclusive a mais refinada onisciência do Buda, é liberada como onipresente vacuidade, que a própria vacuidade é vazia. No Prajna Paramita diz, então não tem realização, nem não realização, não tem caminho. Então, é uma dimensão que está além de qualquer conceito, classificação. Então, dessa compreensão emergem, ao mesmo tempo, a sabedoria da vacuidade e a compaixão,
que responde, por isso que é o caminho que vai ser universal, porque essa visão não tem como não surgir compaixão nessa visão. Porque a gente vai ver que toda a realidade é uma manifestação, toda interdependente, interligada. Então não tem como não surgir compaixão. Por isso que aí surge o Mahayana, né? Surge o Bodhisattva, de fato, no caminho, que responde a todos os seres sencientes. Assim, não há separação entre a realidade relativa e última, nessa compreensão. Os ensinamentos desse giro são os sutras Prajnaparamita, que transmitem a perfeição do conhecimento em longos textos, de 100 mil, 25 mil, 18 mil, 10 mil e 8 mil linhas. Expressões mais curtas dos ensinamentos Prajnaparamita incluem o Sutra do Diamante e o Sutra do Coração. São esses que a gente tem penetrado aqui no SEB, né, com o Lama Santa, com o Lama Alon Wallace, com o Geshe Pende. O Buda proferiu esses ensinamentos no Pico dos Abutres, em Rajagriha, para uma congregação de bodhisattvas, bem como para os arhats, monges, monjas, leigos e seres de outros reinos. Mas não eram para uma audiência comum, né? Assim, já tinha um processo em andamento para poder, e até o rapaz lá, eu esqueci o nome dele, o que está dando os ensinamentos para a Paramita, que vai dar na próxima quinta-feira, ele mostra uma foto do Pico dos Abutres, que é bem pequenininho o espaço, ele não tinha como estar uma audiência de 1.500 monges, né, e na sanga dos monges dos bodhisattvas não podia estar ali. Então, na verdade, era uma audiência fora do nosso padrão usual, assim, né? Também, né? E o terceiro giro, só um instantinho, alguém que levantou, acho que escreveu alguma coisa, levantou a mão. Só um instantinho. Aí o terceiro giro, que já está bem na hora, estou correndo aqui. Os ensinamentos do terceiro giro foram passados em Vaisali, Monte Himalaia, Bodh Gaya e outros locais para uma audiência de bodhisattvas. Veja que aqui o Buda escolhia aqueles que podiam ouvir aquilo, né? Naquele momento, né? Que ele deu, né? Porque o do Buda dando ensinamentos, né? Depois foi que eles foram transcritos e depois foram transmitidos, né? Então, é dito que o caminho para a realização contido nestes ensinamentos é totalmente aberto apenas para os que forem bem treinados em sabedoria, que tiverem dirigido sua mente completa e unidirecionadamente para a iluminação. Então, para a gente entender tá pronto para receber os ensinamentos do terceiro giro, que são do Dzogchen, né? De fato, a gente precisa ter uma base profunda aqui, de motivação, de prática, de estabilidade na mente, de compreensão mínima da vacuidade, de realização mínima da vacuidade. Expressando a vasta visão dos iluminados, os ensinamentos do terceiro giro revelam a vastidão do caminho, a pureza de toda a experiência e a inexprimível maravilha de ser. Eles transmitem os ensinamentos do Tathagata Garbha, o potencial de iluminação existente em todos os seres sencientes. Para da natureza de Buda, para da natureza última, esses ensinamentos aqui. O Buda fala diretamente da natureza última. Os ensinamentos do terceiro giro apuram a natureza última da realidade por meio de uma análise em termos das três naturezas, a imaginária, a dependente e a absoluta. Aí, quem gosta de conceitos, aquele livro do Kenpo Tsutra Gyatso, os estágios para a realização do caminho da vacuidade, então ele vai penetrar um pouco aqui, ele vai penetrar isso aqui, para compreender as visões mais sutis do caminho do meio. Todos os elementos da existência, desde as formas físicas e materiais, até inclusive a mais refinada onisciência do Buda, são apresentados como totalmente puros. Toda a nossa experiência é pura. O terceiro nível do caminho lá, dos 3 veículos, né, o Tantrayana, vai tomar a fruição como caminho. Então, os pré-requisitos para o Tantrayana é a gente ter devoção e visão pura para praticar. Então, tem que ter já um amadurecimento do processo, né, de visão da vacuidade. Então, entre os sutras do terceiro giro, incluem-se os sutras Avatamsaka, ensinamentos do Buda. O Sandi, sei lá, que não sei nem pronunciar, o Ratnakuta, Lankavatara e o Tathagata Garbha Sutra. São sutras que só foram divulgados e, assim, não está no cânone Pali, como os ensinamentos fundamentais, né? Então, os ensinamentos do segundo e terceiro giros que chegaram até nós são apenas uma parte dos ensinamentos originais, que se diz serem muito mais extensos. Centenas de textos foram perdidos. Os textos do segundo e terceiro giros, que ainda existem, foram preservados tanto no cânone tibetano como no chinês. Porque o tibetano, quando o budismo chegou, e embora manuscritos em sânscrito de algumas obras sobrevivam até hoje.
Então, os tibetanos, na verdade, eles terminaram sendo um tesouro precioso dos ensinamentos do Buda, porque eles receberam diretamente de Nalanda, da Universidade de Nalanda, com uma pureza, com um cuidado, e os tibetanos agarraram isso como um tesouro precioso. Eles mantiveram isso muito tempo, traduziram extensamente o que eles puderam, praticaram. Então, o maior cuidado. Quando o Dalai Lama está agora na Índia, né, ele sempre fala de vez em quando nos pronunciamentos deles, né, que eles agora, por eles terem sido acolhidos, né, eles terminaram sendo acolhidos pelos indianos com a invasão chinesa, né? Os indianos acolheram os tibetanos, eu acho o mérito dos tibetanos de terem praticado os ensinamentos do Buda. Eles foram acolhidos pelos indianos lá em Dharamsala, né? E na Índia, né, também em vários lugares outros da Índia. E o Dalai Lama fica muito feliz de dizer para os indianos: nós preservamos os ensinamentos do Buda, estamos trazendo para vocês aqui de volta, né? E agora o Alan Wallace vai ter um retiro recentemente que ele vai unir a tradição cristã, a tradição budista e a tradição indiana contemplativa. E o próximo retiro que ele vai fazer vai ser com essas 3 tradições, assim. O Dalai Lama tem incentivado muito, assim, os próprios indianos para recuperar a tradição contemplativa deles, para recuperar ensinamentos do Buda, querendo fazer parceria, assim, com eles, assim, incentivando eles a praticar, né? Os indianos, né? Então, eu queria trazer um pouco isso, assim, essa visão, para a gente ter uma noção um pouco da vastidão que são esses caminhos, assim. E que a gente está sendo apresentado a tudo. Aí a gente fica meio afogado, assim, um pouco no estudo aqui, né? Mas, deixa eu diminuir aqui para poder ver o quadro todo. Mas o caminho é muito profundo, assim, só para a gente também gerar um pouco de confiança, que tem uma profundidade nisso, que pode ser que a gente, né, a gente reza para que a gente tenha... A gente tem que fazer conexão com a linhagem viva, ou seja, de mestres que estão praticando, de fato, e a gente fazer a nossa parte, que é a gente estabelecer nossas prioridades, né, para a gente ir desvendando, né, entendendo, mas principalmente praticando, né, botando os ensinamentos em prática. Porque a abordagem toda é essa, assim, é muito... Mas trazendo aqui, né, só para a gente ver aqui, então a renúncia, como a gente viu aqui, a intenção da mente de se libertar do samsara, e o objetivo que vem, né, quando você tem essa aspiração ainda inicial, mas é importante, a gente vai passar por esse processo. Rápido ou não, a gente vai passar por esse processo. Então, nós estamos aqui, né? Nós estamos mais aqui, um pouco, um pé aqui, pisando aqui um pouquinho, né? Tentando praticar um pouquinho, tentando entender um pouco do Dzogchen, né? Então, aí a bodhicitta é a aspiração pela completa iluminação para o benefício de todos os seres sencientes, e a bodhicitta tanto é a aspiração do Mahayana e do Vajrayana, né? E cujo objetivo é a iluminação, que é a liberdade dos obscurecimentos aflitivos e cognitivos. Então, realmente, a liberação completa da dualidade, a compreensão completa, esse aprofundamento completo. Os obscurecimentos aflitivos é a ignorância e as raízes da ignorância, e os cognitivos são latências, manchas da ignorância e a aparência dualista equivocada que surge devido a essas manchas. Então, são coisas mais profundas, estão lá na consciência substrato, assim. Todas as nossas marcas, as latências que estão na consciência. Precisa atravessar a consciência substrato. Aí a gente atravessa a dualidade, de fato. Né? E é isso, aí a gente vai aqui, esses 2 caminhos são graduais, tanto o caminho do individual, né, que a gente praticar os 3 treinamentos é um caminho individual, mas é gradual, também as 6 perfeições, o caminho do Bodhisattva também é um caminho gradual, que a gente, com certeza, está nele aqui, né, a gente deve praticar, com certeza aqui, né, generosidade, moralidade, paciência, esforço jubilioso, concentração e sabedoria, que, visto de outro jeito, são os 3 treinamentos, mas só que aqui com a motivação aqui que é para si, aqui é trazendo benefícios a todos os seres, mas o caminho, a diferencial é o caminho do Tantra, que vai tomar a fruição como caminho. Então, a gente vai, as práticas do estágio de geração e completude, que aí a gente não tem usado assim, muito diretamente, a gente já se imagina como Buda, a gente já reconhece, começa com Guru Yoga, a prática principal é Guru Yoga, entende? É Guru Yoga. E a partir daí a gente sustenta essa realização. Claro, tendo passando por isso aqui, o Lama Wallace diz, a gente não tem como pular para cá sem ter essa base. A gente vai ter essa base. É com essa base que surge a possibilidade da gente entrar, de fato, no caminho do Tantra. Né? Então tá, Lúcia. Flori, é uma dúvida. Quando você coloca esse quadro, né, o
O Theravada é o caminho, a motivação é o Hinayana, a motivação é o renunciante, né? Coloca ali como renunciante. Mas eu estou pensando aqui naquela ideia que o Alan Wallace fala da renúncia como espírito de emergência. Espírito de emergência. É a mesma coisa, na verdade. Porque ele diz, a renúncia parece que tem uma coisa assim de afastar, assim, né? Para o praticante monástico, né? Inicialmente, ele tenta fazer esse afastamento assim, do samsara, evita, mas o Lama diz, na verdade, quando a gente começa a entender de forma profunda como as aflições mentais causam todo o sofrimento, a gente quer renunciar a isso, renunciar no sentido de não querer aquilo mais, e porque a gente não vai querer aquilo mais, porque a gente sabe que é possível se liberar daquilo. Então, a gente vai aspirar a liberação, então a gente vai aspirar a emergir da confusão do samsara. Então, em cima disso que é a minha pergunta, porque ele foi colocado como no Hinayana. E o espírito de emergência do renunciante, ele está no Mahayana. Então é como se... porque assim, para você ter... Deixa eu botar o quadro de volta aqui. Para você surgir a bodhicitta, tem que ter um espírito de emergência, entende? Na verdade, a aspiração já é bodhicitta, é uma aspiração já muito mais... que não é só querer me liberar do samsara, querer emergir do samsara, mas eu quero trazer todos os seres para um estado de liberação. Não é só eu, é todos os seres. Então, já não é mais apenas um espírito de emergência, mas é bodhicitta, a aspiração última, a aspiração que move o bodhisattva é bodhicitta. Mas eu não tenho como ter bodhicitta sem ter renúncia, sem ter um espírito de emergência. Entende? Então, é como se fosse um passo. Eu preciso ter renúncia, espírito de emergência para ter bodhicitta. Senão, não vai surgir a bodhicitta. Lúcia? Sim, Flori. Obrigada. Né? Então, a motivação do caminho do Bodhisattva é a bodhicitta, mas não tem bodhicitta sem renúncia e sem espírito de emergência. Entende? Mas o Lama coloca como sinônimo espírito de emergência e renúncia. Porque a palavra renúncia não traduz exatamente o que é que surge quando a gente compreende a natureza de sofrimento das aflições. Você quer se liberar daquilo. Você não quer apenas afastar, você quer se liberar daquilo. Assim. Então, tem uma força motivadora assim, de ação, assim, que te leva a praticar para você se liberar das emoções afetivas. Não é um rejeitar, assim. Então, renúncia parece uma coisa que é só rejeitar. O Alan Wallace não prefere usar o espírito de emergência a renúncia como a motivação, né? do arhat mesmo. Porque a diferença da motivação do Bodhisattva é bodhicitta, que é a mente que busca a iluminação para benefício de todos os seres. Que o renunciante não vai, o arhat não tem essa motivação. Entende? Então, tá. Flori? Roberto. A impressão que eu tenho é que no Tantra, o aspecto devocional é condição necessária, né? É dito. Devoção Mas é uma devoção no sentido de... Mas que ela não está do nada, ela vem de todo o processo do caminho gradual, tanto do Hinayana como do Vajrayana, quanto do Mahayana. Porque aí você você vai ter uma compreensão já intelectual profunda da vacuidade, entende? Aí você vai olhar para o mestre ali como o Buda, de fato, e o Buda você sabe que é inseparável de você, o que você vê está inseparável de você. Então não é uma devoção dual, grosseira, é uma devoção muito sutil aí. Aí é sempre o problema semântico do que está na palavra devoção, né? Porque se Fé, realmente o sujeito realiza, confiança. entendeu? O aspecto secreto... Não é realiza completamente. O aspecto secreto é impessoal, né? Entendeu? Então, você ficar com devoção para algo impessoal é um pouco estranho, né?
é uma coisa que gera bodhicitta, isso não tem a menor dúvida, gera naturalmente bodhicitta, porque você realiza a vacuidade, todos os seres, é aquilo que é atribuído a Sakyamuni antes da morte, né? Não é, como é que é? Não nasci nem vou morrer. Me manifestei em corpo de sonho para benefício de seres de sonho que sofrem sofrimentos de sonho. Mas, Roberto, diga. Mas tu disse, tu já deu a chave. Se a gente realizar perfeitamente, todos os seres são Budas. Não, eu sei. Não é só o mestre que é Buda, é todos os seres são por exemplo, Buda. Você é Buda e todos os seres são Budas. Mas se a gente, é porque a gente não realizou, a gente só entende um pouquinho. Se a gente agora se afastasse da Sangha com esse conhecimento que a gente tem, tu acha que a gente seguia no caminho sozinho? Sem mestre, sem nada? Não, claro, mas é porque a gente tem que saber onde está a nossa posição de mente, né? Aquela ideia de Tcherenzig é muito boa, né? Vai onde o sujeito está. Não adianta ele ter uma regra geral que vai servir para todo mundo, a menos que ela seja muito genérica, não mata, não rouba, sabe aquelas coisas básicas que até tem no cristianismo e nas outras religiões? Isso serve para todo mundo. Mas quando você vai assim, você precisa ver, o cara precisa de uma corda, o outro precisa de água, cada um precisa de uma coisa diferente. Então, puxa, aí eu fico olhando comigo mesmo, no aspecto devocional, e não vai rolar. Então tem que ir pelo Mahayana, entendeu? Eu tenho que ir pelo caminho do... Pronto, você tem porque que não fazer, adianta. A gente não tem um botão que a gente aperta e fala, olha, a partir de agora, fazendo 5.000, 10.000 prostrações nessa vida e na outra, isso vai... Não vai rolar. Não. No meu caso em particular, entendeu? Exatamente. Esse cada um... E isso é super importante, ser completamente verdadeiro do que está funcionando, que vai funcionar para você. É isso. Pois não pode... Não adianta, porque a gente pode perder uma muito coisa tempo. Que não é. E, gente, a vida humana preciosa é curta. A inércia kármica pode fazer a gente renascer noutra coisa. Agora, por exemplo, vai ter eleição no Brasil. Não briguem com ninguém com isso, porque é fácil você pegar alguém do jeito que está polarizado e sair discutindo. Queimar todos os méritos que a gente Queimar tudo, gente. Falta um mês e pouco. Você ouve e fala, é assim mesmo. Pensa assim, crianças brincando na areia, a gente e o outro. Tem o mar e tira tudo. Pois é, vai lá na urna e vota certo. Pronto. Pois é. Mas o certo de um é o certo do outro. Totalmente. Mas esse é só um exemplo bobo de como as coisas são... A gente é arrastado, entendeu? Com certeza. Então, com certeza. Eu acho que isso é legal. A gente botar na cabeça, assim, bem prático. Valeu, mas a gente tem que ser bem sincero no processo. Tem que ser aquilo que está funcionando para a gente, fazendo sentido para nós. Senão não tem como a gente não pode se auto-enganar, entendeu? Não, Nietzsche falava que 90% do tempo a gente se auto-engana, 10% a gente engana os outros. Mas se a gente chegar e falar, puxa... Pois é. Aí isso vai exigir. Né? Sem completa sinceridade, a gente não vai seguir. No mínimo com a gente mesmo. Não vai. Valeu. Oi, Ana e Paula, vocês desistiram aí, né? Tá bom. Então tá, então vamos fazer as preces, porque a gente já estourou o tempo hoje, hein? Foi bem estouradinho hoje, mas tudo bem. Vamos lá aqui, achar aqui as preces, né? Tá, agora achei. Vamos fazer umas preces curtinhas hoje. Em português, dedicação de méritos. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Prece de longevidade ao Lama Alan Wallace e a todos os nossos lamas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Vamos fazer a última prece. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Dhyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi, Nyududa, Orgen Lama, Drukirne, Droatika, Malupade, Salakopa, Show. Amém. Bom, queridos, eu vou só parar de gravar aqui. Boa noite a vocês. Deixa eu só encerrar aqui a nossa gravação. Boa noite.